Saúde, paz, luz e prosperidade. Seja bem-vindo ao Canarinho Porta da Lua. É um prazer recebê-lo nesse espaço virtual. Eu sou o professor Ailson, professor, claro, de profissão, criador de canários por paixão e por missão, porque me sinto na obrigação de auxiliar na preservação das aves, né? E quando a gente cria o canário doméstico, nós estamos ajudando a preservar também os silvestres. É pena que os defensores das aves não têm esse conhecimento, mas deixa para lá. É um prazer tê-lo aqui conosco e peço a você que dê um feedback, que dê um retorno, dê o seu like se você gostar, se não gostar, dê o dislike, faça o seu comentário, inscreva-se aqui no YouTube para que o nosso canal possa crescer e nós possamos compartilhar com um número cada vez maior de criadores as nossas práticas, o nosso conhecimento, fruto da nossa prática diária e dos nossos estudos na área da canaricultura, da ornitocultura em geral, da criação de aves em geral. Tema de hoje: há um tempo certo para vender a filhotada? Há um tempo certo para vender a filhotada? Esse é o tema. E independente de religiosidade, nós lembramos que há um livro entre os que compõem a Bíblia, que é, na verdade, um conjunto de vários livros religiosos. Entre eles há um chamado Livro da Sabedoria, que diz que há um tempo determinado para todas as coisas embaixo dos céus. Então, nós somos da opinião de que há um tempo determinado para vender a filhotada. Há um tempo determinado, sim. O que acontece é que, na maioria das vezes, nós nos afobamos na hora de vender. E, às vezes, até por uma necessidade, nós vendemos antes da hora. Às vezes nós vendemos porque nós não temos espaço para acolher todos os que estão nascendo. Então, aqueles mais velhos, nós procuramos vender para dar espaço para os novos, né? Às vezes nós não temos espaço suficiente. Existe também uma outra questão, que é o problema da manutenção. Esse período de reprodução é um período assim de trabalho intenso, onde nós trabalhamos mais, porque temos que ter maiores cuidados, tanto com as matrizes quanto com os filhotes. Não apenas cuidados alimentares, mas cuidados sanitários, né? Fitossanitários. Então a gente passa mais tempo cuidando deles. Então há um desejo natural de se livrar, né? Daqueles pássaros, daquelas aves que nós não vamos conservar em nosso plantel. Então nós procuramos passar para frente, como se diz. Há também
um outro fator que impacta na hora de manter, que é a questão do próprio custo de manutenção. As aves, elas são caras. Não é fácil criar um canário, não é barato criar um canário, seja ele SRD ou seja ele de raça. É sempre custoso. Quanto está custando 1 quilo de mistura de sementes que você dá ao seu SRD e dá também aos de raça? Quanto custa uma boa mistura de semente? Quanto custa uma boa ração? Quanto custa uma ração pigmentada? Uma ração que tenha cantaxantina, que tenha luteína? Qual o custo de uma ração desse tipo? E aí vem mais o custo dos medicamentos, aí vem mais o custo das gaiolas, aí vem mais o custo de energia, enfim, não é fácil. Ainda não coloquei na ponta do lápis, como se diz. Aliás, esse negócio de ponta do lápis está até ficando, ultrapassado, porque hoje não é mais ponta do lápis, não. Agora é no computador, na calculadora. Calculadora até também está ficando... até a calculadora quase que não existe mais. Então, mas é importante você saber quanto custa um canário, quanto custou fazer um canário durante o ano. Porque aí nós vamos ver que não é barato. Fazer um canário, criar um canário, não custa menos do que R$100. Não custa menos de R$100. Falando de canário de raça, no mínimo R$100. E às vezes você não encontra esse valor no filhote, principalmente se você for vender num pet shop, se você for vender numa casa de ração, você não vai encontrar esse valor. Então, na verdade, nós pagamos para criar e entregar. E o pior não é nada, é que você entrega por R$30, R$40, na mesma hora alguém chega procurando, eles dizem que custa 80, 100 e vendem. Mas para canaricultores, para criadores que não têm um nome feito dentro do mercado, e principalmente que moram em cidades muito pequenas, como por exemplo eu que moro numa cidade muito pequenininha, na região semiárida, sertão baiano, onde as pessoas não têm um grande poder aquisitivo e onde existe ainda uma cultura de aprisionar pássaros da caatinga em gaiola. As pessoas não valorizam o canário doméstico, aquele que você pode criar legalmente, que você tem autorização para criar legalmente, como você cria um gato, um cachorro. Então é muito difícil você manter durante muito tempo os filhotes que nascem, principalmente se forem filhotes de raça. Porque quando é SRD, os SRDs, pela rusticidade deles, por serem canários originariamente fortes, rústicos, que não adoecem com qualquer coisa e que se adaptam a qualquer alimentação. Quando eu falo qualquer alimentação, não é alimento ruim, não. Se você por exemplo, frutas, verduras, uma boa mistura de semente, arroz, ovo, qualquer coisa que você der para um SRD, ele come e vai se sentir muito bem, não vai fazer mal para ele. Mas um canário de raça, seja ele de cor ou de porte, ele exige uma dieta específica para ele, principalmente se for um canário de fator, se for um canário que tenha vermelho na sua composição e você queira manter esse vermelho e você queira buscar um melhoramento genético, você queira procurar o padrão da raça.
seja porte ou seja cor, você vai ter que dar uma dieta específica para aquela ave, uma dieta cara. E por quanto tempo você vai manter aquele filhote? Quanto mais tempo você manter esses filhotes, você mantiver esses filhotes dentro do seu plantel, mais caro ele vai ficar para você. A manutenção vai ficar cada vez mais expensiva, vai ficar mais cara e vai ser difícil. E tem gente que não consegue manter e acaba por vender. Os SRDs, desculpem, vou chegar um pouquinho aqui para frente. Os SRDs, eles são mais fáceis de você manter, justamente porque a alimentação, uma mistura de sementes, com a mistura de sementes você consegue manter a filhotada em crescimento e pode esperar até ela se desenvolver um pouco mais. Então, não é tão difícil. Mas os canários de cor e os canários de porte, que exigem uma dieta mais rica, você tem um custo considerável e o correto, o tempo correto para você se desfazer de todos eles, tanto de SRD quanto de raça, é após a muda de pena, a primeira muda, que é aquela, nós chamamos de muda de ninho, onde vai cair toda a plumagem, menos as penas longas. Porque aí você vai ter certeza de quem é quem, da qualidade do filhote que nasceu. Às vezes você vende um canário que não fez a muda ainda e depois alguém te manda a foto dele e você não reconhece aquela ave, porque a ave muda muito quando ela faz a primeira muda. E se for um canário de raça, um canário de porte, vai mudar muito mais. Os SRDs também. Então, o tempo certo para vender seria após a muda. Mas é muito difícil manter até a muda, até após o pós-muda. Não é fácil você manter. Não é fácil você conseguir manter os custos dessa filhotada, de toda a filhotada, até que termine, que enxugue a muda, como se diz, até que ele se mostre em toda a sua plenitude, já um canário caminhando para a sua fase de rapaz. Porque, por enquanto, os filhotes ainda são crianças, né? Aí, quando terminar a muda, aí serão adolescentes caminhando para serem rapazinhos, depois é que serão adultos. Então há um tempo determinado, sim. Quanto mais tempo você esperar, melhor. Também porque você não engana ninguém. Às vezes alguém quer comprar, você não tem certeza se é macho. Alguém quer um macho, quem quer canário para cantar, quer macho, aí leva, chega lá, o canário não canta, aí vê que é fêmea, me enganou. Né? Porque às vezes a gente acha e tem quase certeza que é macho. Pega lá, passa a mão lá na cloaca, né? Pelo porte da ave, nós acreditamos ser um macho. Mesmo sem ver ele dar os primeiros trinados, sem ver ele curruchiar, como se diz aqui no sertão baiano. A gente já sabe que é macho, tem quase certeza, mas pode não ser. Tem aí 20, 30% de chance de ser fêmea. Né? E depois que eles fazem a muda, não. Quem não cantou é porque não é fêmea mesmo. É porque não é macho mesmo. Quem não cantou é fêmea. Né? Os machos, depois da primeira muda, da muda de ninho, já começam a se soltar. A não ser que estejam doentes ou que sejam fêmeas. Então, bom mesmo seria esperar. Há um tempo, sim. O tempo certo é depois da muda. Depois da primeira muda. Agora, infelizmente, nós sabemos que às vezes nós não temos condição de esperar, né? E aí vamos nos desfazendo dos mais velhos, daqueles que nasceram primeiro, assim que aparecem as oportunidades. Com isso nós perdemos também em valor, porque é um canário que já está cantando, um canário que nós sabemos que tem
um fenótipo legal, ou seja, características externas marcantes, né? Falando dos canários de raça, um canário que nós vemos que saíram melhor do que os pais, que se aproximam mais um pouco do estándar da raça. Nós só podemos ter essa certeza depois da primeira muda. E aí, quem cria canário de raça tem que aguentar o ferrão, tem que aguentar a despesa e tem que esperar mais um pouco. Às vezes a gente se desfaz de um ou dois, daqueles que nós sabemos que fenotipicamente realmente não vão dar muita coisa, mas não dá para desfazer de todo o plantel que antes da muda não, porque se a gente faz isso, nós corremos o risco de perder uma bela ave, uma ave que precisa ser agregada ao plantel para melhorar geneticamente esse plantel. Então, bastante cuidado. Estamos falando o que nós falamos dos canários, com relação aos canários de raça, também servem para os SRDs, porque tem gente que melhora geneticamente os seus canários SRDs, né? Quando a gente fala SRD, para quem não sabe, é o que o pessoal chama de pé duro, mas não existe esse canário pé duro. Existe cavalo pé duro, canário pé duro não. SRD, sem raça definida, né? Que pode ser até cruzamento de um canário de raça com outro canário de raça. Se você cruzar um Gloucester, que é um canário de porte, com um amarelo intenso ou amarelo nevado, que é um canário de cor, vai sair um pé duro. Na verdade não é pé duro, porque não é cavalo, vai sair um SRD, sem raça definida. Ele não é Gloucester, nem é amarelo intenso, é sem raça definida, né? Então, não há nenhuma desvalorização no nome, não há nenhuma... Aliás, eu já fiz vários vídeos falando das qualidades inúmeras que tem o canário sem raça definida, o SRD. É isso aí, há um tempo. Se você puder esperar enxugar a muda, fazer a muda, espere, tenha paciência, aguenta mais um mês, 2 meses aí. Se não der, às vezes não dá, às vezes nós não temos espaço, não temos voadeira para acomodar, não temos gaiolas para acomodar e precisamos passar para frente. Felizmente, faz parte. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, tá? Para que você possa ser notificado toda vez que nós produzirmos um novo vídeo. Se preocupe não que nós não vamos abusar muito você, porque nós só produzimos 2 vídeos em média por semana. Geralmente é um no sábado, outro na terça-feira. Quando acontece algo assim de extraordinário, 3, mas é muito difícil. E às vezes só um na semana. Paz e luz, saúde, prosperidade.